nossa mente. Vamos falar sobre a nossa mente. Algumas pessoas, inclusive, falam a minha mente, ou seja, como se fosse algo separado do eu. Separado do eu. O meu corpo é uma coisa, a minha mente é outra. Você já parou para pensar? Esses termos que nós usamos, como é interessante, né? Você fala, caramba, o meu corpo, a minha mente, como se não fosse eu. Você fala, caramba, que coisa maluca isso. Só que sim, somos nós. Somos nós. A minha mente sou eu. É o nosso eu, a nossa experiência, as nossas experiências, né? São muitas experiências, né? São as nossas experiências, são as informações que nós armazenamos aqui dentro, nosso hardware, né? Pois é, cuide da sua mente. O que eu quero falar agora é justamente o poder que essa mente tem. Já foi provado cientificamente que o pensamento, ele tem energia, ele tem poder, ele atrai. Tanto é que muitas pessoas falam sobre essa lei da atração. O que nós pensamos, você forma ondas no seu corpo e aquilo vai atraindo. Isso é fato. Isso é fato. Por quê? O que nós focamos, expande. O que nós focamos, expande. Olha isso, anota isso. O que isso quer dizer? Se você foca num problema, aquele problema ele vai expandir. Se você foca na sua felicidade, aquela felicidade vai acontecer. Ela vai acontecer. O que nós focamos expande. A nossa mente, ela tem esse poder magnético. Tem esse poder magnético. Olha que interessante. Eu vou te propor um exercício. Quando você, por exemplo, compra um carro, vamos supor, ou decide comprar um carro, você fala assim, eu quero o carro daquela marca X, tá? E de repente, você começa a ver aquele carro em vários lugares. Que interessante, por quê? Porque você colocou uma luz naquela marca. Você fala assim, caramba, cadê aquela marca? E o seu cérebro, olha só, o seu cérebro começa a procurar aquela marca em todos os lugares. Em todos os lugares. Então você começa a observar muito mais daquela marca. Uma mulher grávida, por exemplo, é incrível quando nós engravidamos, a gente começa a ver mulher grávida em tudo quanto é lado. Ou quando nós pensamos em engravidar, você fala assim, eu tô naquela vibe, né? Aquela vibe de engravidar, eu quero. Você começa a atrair imagens de mulheres grávidas, grupos de mulheres grávidas. E isso acontece com tudo. Tudo começa no pensamento. Olha só que perigoso e que poderoso isso. Eu quero que você faça esse exercício. Eu quero que você veja na sua história, na sua experiência, se você já não vivenciou isso, de você começar a pensar e, caramba, começou a acontecer na minha vida. Agora, por que eu estou falando sobre isso, né? Porque isso pode conduzir a sua vida. Isso pode te ajudar a conduzir a sua vida. Aqui eu sempre falo sobre formas de você se autogerenciar. E esse é o propósito disso tudo. Eu sento aqui para poder conversar com você sobre autogerenciamento. E uma das formas de nós nos autogerenciarmos é justamente você cuidar da sua mente. Ponto. Isso é fato. Se você não cuidar da sua mente, que é o nosso eu, certo? Nós somos uma coisa só. Nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nosso coração. É uma coisa só. Tá tudo interligado. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Foi provado que nós sentimos, nós podemos passar para o corpo como doença. Se você fala assim, eu estou doente, já foram feitos estudos com o placebo. Você já ouviu falar sobre o placebo? Placebo é como se fosse um remedinho de farinha ou de açúcar que não serve para nada e foi dado o placebo para pessoas doentes, falando que aquilo era remédio. E boa parte daquelas pessoas que receberam o placebo, elas curaram, elas ficaram boas. Elas não sabiam que estavam tomando farinha ou açúcar. Esse é o efeito placebo.
E o que quero dizer, o que a ciência provou com essa simples experiência, o efeito placebo? Que a nossa mente tem mais poder do que nós imaginamos. E sim, ela tem. Sim, ela tem. Se você todos os dias repete para você, eu não sou capaz, eu não posso parar, começa a repetir coisas negativas, você vai ser uma coisa negativa, você vai atrair coisas negativas, isso é fato. Porque você está vibrando naquela sintonia, naquela onda. Começa a elevar o seu padrão vibratório. Eleva. E a forma de nós nos elevarmos é você começar primeiro a falar coisas positivas. Só que para você falar, você precisa pensar coisas positivas. Tudo começa na mente. E para você pensar coisas positivas, olha só, eu estou fazendo um caminho inverso. Aí eu preciso agir de forma positiva, né, Tati? Para agir de forma positiva, você precisa o quê? Falar de forma positiva. Para você falar de forma positiva, você precisa o quê? Pensar de forma positiva. Para você pensar de forma positiva, você precisa ver coisas positivas. Você fala, Tati, tá difícil. E eu só vejo morte, dor, eu só vejo dívidas, eu só vejo coisas negativas. Pois é. Pois é. Por isso que nós estamos muito doentes. Isso é fato. Você fala, Tati, como é que eu consigo então? Como eu consigo? Aí que tá o desafio, né? Como eu consigo então ver coisas positivas para poder vibrar nessa sintonia positiva? Por incrível que pareça, é relativamente fácil. Fácil. Não é simples, mas é fácil. Como assim? Primeiro, você precisa cuidar do seu ambiente. Primeira coisa, aquilo que você tem controle é o seu ambiente. Para de reclamar. Para de falar de dor. Para de falar de coisas ruins. Primeira coisa é frear a sua ação, frear a sua palavra. Fala de coisas positivas. E como que a gente consegue falar de coisas positivas vivenciando coisas negativas? 2 exercícios, tá? Primeiro, a gratidão. Exerça a gratidão. Quando você fala assim, Tati, eu não tenho nada para agradecer, você tem. Você tem. Pelo simples fato de você acordar, de você estar vivo, de você conseguir andar, por exemplo, de você conseguir sentir, tá frio, eu tô sentindo frio, pois é, você tem um casaco para colocar? Agradece. Mas é pouco, eu queria muito mais, Tati. Pois é, eu também, o fulano também, a Beltrana também, todo mundo quer mais. E graças a Deus, nós queremos mais. E tá tudo bem com isso. Mas o primeiro passo é você agradecer. Quando você agradece, lembra que eu acabei de falar? Que você foca, expande? Pois é, a gratidão, ela faz com que você veja tudo aquilo que você tem de bom. Caramba, Tati, olha só, ontem acontece algumas coisas comigo que é muito interessante, né? Ontem, por algum motivo, eu fui parar num lugar que eu acabei ajudando uma pessoa a abrir a porta do elevador e tal. Eu acabei ajudando. E eu não era para eu estar lá. Eu não lembro muito bem, eu tô tentando pensar na situação que aconteceu, mas eu sei que não era para eu estar lá. E por alguma razão, eu fui encaminhada para lá. E fui. E acontece, é verdade. Eu fui encaminhada e eu ajudei aquela pessoa. E foi tudo tão rápido, tudo tão intuitivo, aconteceu fluido. Sabe quando eu fui andando, ajudei e tal. Quando eu parei, eu respirei, eu falei, caramba, olha só. Olha o que aconteceu. Não era para estar aqui. Eu fui enviada. Eu acredito nisso. Eu fui enviada para poder ajudar essa pessoa. E eu ajudei. Olha que interessante. E quantas vezes acontece comigo também. As pessoas, caramba, aquela pessoa, ela simplesmente estava lá.
E me ajudou. Olha que mágico. Por que eu estou comentando isso? São coisas do dia a dia simples, mas simples. Simples mesmo, que acontecem. Que você fala assim, caramba, a gente passa, nem percebe, né? Você fala, pô, o dia a dia, o negócio tá tão grande, tá uma loucura total, que você não observa essas coisas pequenas. Para e observa. Essa é a minha proposta para você. Para e observa. Quando você começa a dar ênfase para positivo, ênfase para as coisas boas, eu não vou dizer que as coisas ruins elas vão parar de acontecer. Eu vou estar mentindo se eu falar isso. Elas vão continuar acontecendo. Acontece. Infelizmente. Acontece. Só que tem um monte de coisa que nós não estamos controlando. Aliás, nós controlamos pouquíssimas coisas. Apenas o nosso comportamento. Apenas o nosso comportamento. Portanto, se você realmente quer ver positivo, você quer vibrar no positivo, você precisa se focar no positivo. Você fala, poxa, eu tô vendo muita dor. Quantas pessoas que ajudam? Tem gente aqui no prédio que eles fazem grupos de doação e vai lá e ajuda. Você não está focando na dor, você está focando na solução. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Daí eu vou lá, eu vejo o grupo, tem coisas para doar, eu vou lá e dou. Foco na solução, não é foco na dor. Ai, aquela família está desamparada, ai, aquela família não tem nada, tudo bem. Tá doendo? Tá. Vamos ajudar? Foco na solução. Entende? A dor existe, mas a solução também existe. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo para você cuidar aqui, ó. Primeiro passo é você falar coisas boas, focar em coisas boas. Desliga tudo que você vê de negativo. Desliga. Para. Ai, Tati, eu vou me alienar da vida. Não, de forma alguma. Não tem possibilidade de você se alienar da vida. A não ser que você se interne numa ilha deserta e fique lá. E morra por lá. Fica lá. Aí você vai se alienar da vida. E eu diria que não. Algum pássaro vai te resgatar. A natureza, ela vai tomar conta de cuidar de você. Tenho certeza disso. Mas, brincadeiras à parte, pense positivo. Quando você começa a agir positivamente, você vai começar a mudar o seu padrão vibratório. Olha só que interessante. O que aconteceu com meu filho semana passada. Eu estava conversando com ele. Ele falou, mamãe, quando você morrer, mamãe, daí eu vou ficar sem você, mamãe. Aí ele começou a falar um monte de coisa, aí começou a ficar triste e começou a chorar. Olha só, ele estava super feliz, de repente ele começou a colocar na cabeça dele algo triste e o padrão vibratório dele, ó, caiu, despencou. E ele começou a chorar. E questão de segundos. Olha só que maluco. Aí eu parei, eu falei, filho, você está chorando, você está sofrendo por algo que não aconteceu. Eu virei para ele, a mamãe está aqui. Eu falei isso para ele. Ele na hora, em questão de segundos, voltou. Ele sorriu, me abraçou, parou de chorar, brincamos e voltou tudo normal. Olha como é a nossa mente. E eu faço isso. Quantas vezes eu estou no meu diálogo interno aqui, eu começo num sofrimento, nossa, meu Deus do céu, eu começo a criar situações hipotéticas que nunca aconteceram, e eu começo a criar, eu começo a sofrer. Aqui dentro dá uma angústia, caramba, que vazio, e eu começo. Se bobear, se eu continuar com esse padrão, eu choro, eu me desespero. Isso é muito perigoso. Quando você não cuida disso, do seu padrão vibratório, você pode ir longe. Inclusive, a minha pós-graduação de neurociência, nós estamos estudando formas de defesa do organismo de Freud. Freud fala exatamente isso. Ele fala,
o mecanismo de defesa que nós temos, um dos é justamente você fazer essa dissociação. É você criar, né, situações hipotéticas e você vivencia aquilo como se fosse real. Como se fosse real. E aquilo vai tornando a sua realidade. E se tornar aquilo a sua realidade, você começa a sentir aquilo. E você sentindo aquilo, olha só até onde vai. Você sentindo aquilo, você começa a agir de acordo com aquilo. E nós somos assim. Nós somos assim. Você começa a criar uma situação, você fala assim, eu acho que tá todo mundo contra mim naquele escritório. Eu vivenciei, eu atendi uma pessoa a semana retrasada, ela falou isso. Nossa, parece que existe um padrão, Tati. Eu acabei de vir de um outro trabalho, estou nesse novo, e tá todo mundo contra mim. A menina acabou de fazer uma imagem negativa de mim, ela criou essa verdade para ela aqui dentro, ó. Aqui dentro, nós somos assim. Nós somos assim. Nesse caso, Freud explica. Freud explica. Nós somos assim, entende? E cuidado, o que eu quero, por isso que é tão importante você cuidar do seu padrão vibratório. Quando você não consegue mais dissociar o que é real do que é uma hipótese, do que é imaginário, você criou aquela situação. Quando você não consegue dissociar isso, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Por isso que eu comecei falando, use isso a seu favor. Por quê? Vamos trabalhar e elevar, né, o nível da nossa energia. Primeiro, que eu falei, começa o seu ambiente, começa cuidando do seu ambiente, das suas palavras, das suas ações, coisas positivas, tá? Faça frases de afirmação, crie o hábito da gratidão. Isso tudo vai colaborar muito, tá? Muito. Agora, lembra que eu falei que acontece comigo também de situações começam a viajar na maionese, né? Como nós falamos aqui na cabeça. O que eu faço? Nesse momento, claramente eu observo, eu falo assim, caramba, eu tô criando situações. Elas não existem. Quantas vezes lá eu lavando louça, acontece muito quando eu tô lavando louça, começa a criar a situação. Não tem o que fazer, eu tenho que ficar lá lavando louça, né? Fico lá 10 minutos lá, criando situações, olha que maluca. E de repente eu paro e eu falo pra mim, eu converso comigo, eu falo, Tati, você está criando situações. E elas não existem. Que é exatamente isso que eu falei pro meu filho, você está criando uma situação que não existe, a mamãe está aqui, você não precisa sofrer antecipadamente, para quê? E eu falo isso pra mim o tempo todo. Quando você começa a ter presença, você começa a observar isso. Caramba, tá acontecendo isso comigo, então vamos resolver. E como é que você consegue essa presença? Porque às vezes acontece com você, essas imagens começarem a fluir na sua cabeça e você fala assim, caramba, eu não observo, Tati, eu não sei quando está acontecendo, simplesmente acontece. Pois é, meditação. Meditação é o próximo passo. Se você tem o hábito de meditar, isso vai te deixar muito mais presente. E você consegue observar quando você está indo, né, para aquele mundo, o mundo de Nárnia, né, como nós chamamos, né, aquele mundo de Nárnia que não existe, que você fala assim, caramba, eu estou aqui viajando na maionese, colocando situações que não existem. Mundo de Nárnia não existe. Percebe? Quando você tem presença, quando você trabalha o fato de estar aqui, ó, presente, observar, né, silêncio da sua mente, você silenciar a mente. A meditação, ela ajuda muito nisso. Essa é uma outra técnica.
Gratidão, meditação, você cuidar do seu ambiente, cuidar das suas palavras, falar palavras positivas. Tudo isso vai colaborar para que você tenha uma mente mais blindada, uma mente mais sã, né? Mais realista, porque é natural. Entenda que tudo isso é natural. Você ficar formulando passos, etapas, isso é muito natural. E isso é uma análise de risco que nós fazemos. Muitas vezes você fica aqui, poxa, e se acontecer aquilo? O que eu faço? E se acontecer aquilo outro? E se eles não gostarem? E se eu errar? E se eu fracassar? Você começa a criar situações. Isso é natural, tá? Entenda que isso é perfeitamente natural. E quando você aceita isso, você lida de forma mais fluida, de forma mais leve. Você não precisa falar assim, caramba, olha só, e ficar se autoflagelando, né? Poxa vida, eu não consigo, você fica lá, se autoflagelando. Quando você coloca amor, né, pra você começa a se cuidar melhor, mais e melhor. E nós somos a nossa mente também, certo? Nós somos toda essa experiência que a nossa mente, ela armazena. Cuidar dela é prioritário se você quer ter uma vida feliz. Porque nós temos aquele presente, passado e futuro. Os 3 tempos, né? E a nossa mente fica o tempo todo analisando o passado, procurando formas do passado, experiências, para poder tomar melhores decisões para o futuro. A nossa mente, ela fica naturalmente, isso é natural dela, tá? Ela fica indo no passado, mas e se eu tivesse aquilo, futuro? E começa. Cabe a nós parar, silenciar a mente e falar assim, ok, tudo bem, aquelas experiências do passado, elas são válidas, né? As experiências são válidas. O futuro, eu sei o que eu quero para o futuro, mas eu estou vivendo agora, no presente. Então vamos viver no presente. Você precisa falar isso para você. Vamos viver no presente. Quando você tem essa consciência, quando você tem essa clareza, eu quero viver no presente. Quando começa a dar aquelas viajadas, né? Você traz para a Terra de novo. Você fala assim, ok, tudo bem, viajei, pensei, mas ok, vamos voltar? A vida real aqui, é isso que está acontecendo agora, você não precisa sofrer antecipadamente. Ou, se você acha que aquilo vai acontecer, você já procura formas de minimizar aquilo, por exemplo. Percebe como você lida de forma muito mais racional, muito mais gostosa, muito mais leve. É esse o intuito, tá? Por isso que eu estou parando com você aqui e falando sobre isso, para poder cuidar melhor da nossa mente. Para isso, para que a gente consiga, né, sofrer menos, bem menos, e ter muito mais tranquilidade, muito mais felicidade. Outra forma de você poder equilibrar essas energias e silenciar um pouco a mente é você conversar. A comunicação, ela é fantástica. Não é à toa, né, que os psicólogos, eles estão aí anos e anos e são primordiais, né, para nossa saúde mental. Primordiais. Por quê? Porque quando você vai a um psicólogo, você fala. E normalmente nós não falamos no nosso dia a dia. Você não fala. Você não se expõe dos seus sentimentos, do que você está pensando. Muitas vezes nós bloqueamos isso. Vergonha, medo, seja lá qual for, né, o motivo, mas a maior parte das pessoas não fala. E tudo bem, né? Isso é comum, não falar. Mas nós precisamos falar com uma pessoa que você confie ou com o papel. Escreve aquilo.
Escreve aquilo por quê? Porque você está colocando para fora. E o fato de você colocar para fora ajuda muito você a se equilibrar, porque você vai enxergar aquilo. Quantas vezes eu escrevi, daí tudo aquilo que eu estava sentindo, quando eu li aquilo lá, eu falei, nossa, mas não é tudo isso. Eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água, porque não é tudo isso. Daí você se acalma, você vê com mais clareza, você consegue respirar fundo e falar assim, ah, então era isso. Percebe? É um momento de lucidez, quando você escreve, quando você fala, quando você silencia a mente. Então cria esses hábitos, né? Todos esses que eu acabei de falar. Cria esses hábitos para cuidar melhor de você, da sua mente, para que você consiga se organizar mentalmente, tá? E ser feliz. É esse o propósito, ser feliz. É trabalhoso? É desafiador? Sim, é trabalhoso, é desafiador, só que é em pró da sua saúde. Eu acho que isso é o suficiente para você encarar essa empreitada, né? Em pró da sua saúde. Quantas vezes eu tô lá e eu paro e falo assim, Tati, vamos lá, vamos voltar para a terra, porque não é isso. Em pró da minha saúde sentimental, você fala assim, não precisa ficar sofrendo antes, não precisa ficar colocando situações, para com isso. Relaxa, curte o momento. Simples assim, tá? É isso que eu quero para você, que você curta o momento. Carpe diem, né? Curte o momento. E a gente curte o momento quando nós estamos em paz. E uma das formas de estar em paz é você criando esses hábitos que eu acabei de propor para você. Quando você cria esses hábitos, você silencia a sua mente, você se acalma, você se equilibra e é muito mais gostoso. Experimente. Faça essa proposta para você. Coloque em prática. Meditação, agradecimento, escreve sobre os sentimentos, fala mais. Cuida do seu ambiente, tá? Se você criar esses hábitos, eu sei que é desafiador, mas é possível. Você vai ser muito mais feliz, ok? Fica aí a minha forte recomendação e aproveito para te convidar a participar do projeto 149 que nós estamos em pauta agora. Vamos lá, são 12 ações que nós estamos executando todos os dias até o final do ano agora, tá? Para quê? Justamente para a gente equilibrar, justamente para isso. É esse o intuito disso. E eu te convido, vem cá, participe comigo. Eu te ensino na prática a equilibrar essa mente, corpo, alma e coração, ok?